Hoje eu vou ensinar você a desenhar esse Zoro aqui passo a passo e tem muita dica nesse vídeo, então fica até o final e não pula nada pra você não perder nenhuma informação. Mas sem enrolação, vamos começar o desenho. Começando o desenho, você vai fazer um círculo e dividi-lo em 4 partes, fazendo uma cruz no meio dele. Em seguida, meça metade desse círculo e marque pra baixo, essa será a marcação máxima do queixo. Depois faça uma linha na horizontal abaixo do círculo, que será a área onde vamos puxar o queixo pra começar a funilar. No lado direito e no lado esquerdo, faça uma linha reta demarcando a metade e na parte interna repito o mesmo processo. Caso tenha ficado confuso, copie igual o vídeo. Depois faça uma linha na horizontal um pouco abaixo da linha do meio da marcação para marcar a posição dos olhos. Em seguida já marquei a orelha, ela ficou um pouquinho torta na parte direita, mas depois eu ajustei isso. Além disso eu marquei a parte do ombro, que não tem muito segredo, a parte direita ficou um pouco torta, como eu disse eu errei a proporção da orelha, mas depois eu arrumo, então relevem isso. Em seguida eu marquei a espada, a parte superior dela fica um pouco abaixo daquela linha que eu marquei abaixo do círculo, onde o queixo começa a funilar, a espada vem logo ali. Adicionei os detalhes da espada, a parte da bainha fica perto da orelha, então você pode estar se guiando pela orelha para estar fazendo essa marcação da bainha. E antes de detalhar, eu fiz a boca, pois a boca vai cobrir alguns detalhes, então não faria sentido detalhar para depois cobrir com a boca. Depois eu dei alguns retoques no esboço, fiz o brinco e algumas marcações no corpo com rachuras para estar demarcando algumas áreas de sombra. E em seguida eu comecei a detalhar a espada, que tem um destaque enorme no desenho. A espada é simétrica e segue um padrão. O que você fizer uma vez, você repete no cabo inteiro. Então toma cuidado para manter a simetria. Depois eu demarquei o cabelo, puxando a parte da testa um pouco maior que essa marcação aqui dos olhos, igual vocês estão vendo. Você pode aumentar esse tamanho seguindo a referência e depois eu fiz alguns detalhes na orelha. Para fazer o rosto, eu usei uma técnica muito bacana, espalhando diversos círculos no esboço. Um círculo para cada detalhe, uma marca de expressão na testa, a sobrancelha, olhos, nariz, etc. Eu espalho esse círculo de acordo com o que eu vejo no desenho. Se precisar ajustar, é fácil mudar os círculos e quando eles estiverem bem posicionados é só tá detalhando. Gosto dessa técnica pois permite trabalhar a mão livre e ainda assim ter uma precisão na hora de estar fazendo o esboço. Melhor que essa técnica é só quem clica aqui no botão de se inscrever e deixa o like aqui embaixo, sério, isso é fantástico. Depois eu apaguei todas as linhas de marcações para ter uma visualização melhor do desenho e aproveitar para baixar um pouquinho do nariz que estava meio alto e continuei detalhando. E para estar ajudando na visualização do resultado final, demarquei algumas áreas de sombra no esboço, isso facilita muito na hora de colorir. Nesse desenho específico, eu segui certinho as sombras da referência, mas às vezes eu gosto de adicionar ou remover alguma sombra para ficar mais no meu gosto, então demarcar as sombras no esboço facilita muito o processo de pintura. No cabelo eu usei a mesma técnica que eu usei no Luffy, inclusive assiste esse vídeo do Luffy que tá fantástico, cheio de dica muito bacana. Eu não vou nem explicar essa técnica, quando você assistir o vídeo lá você vai estar entendendo o que eu fiz, que é um macete muito bom para você tá fazendo cabelo, porque geralmente o pessoal faz o cabelo no olhômetro mesmo e acaba ficando desproporcional. Depois eu retoquei algumas áreas que eu achei desproporcionais, como a orelha, o ombro, e eu percebi essas irregularidades ao olhar o desenho no editor de foto. Eu tirei uma foto de cima e joguei no editor de foto, espelhei a foto, ou você pode estar simplesmente pegando o desenho e colocando de frente ao espelho. Seu cérebro vai estar acostumando com o desenho que você tá fazendo, então às vezes algum errinho fica imperceptível na hora que você tá desenhando, mas quando você pega a imagem e espelha ela, você consegue estar percebendo nitidamente onde tem algum erro de proporção, onde tem alguma parte maior que a outra. Então fazer isso vai estar te ajudando a ver um erro que você provavelmente só veria no futuro, quando você já tivesse finalizado ou já tivesse postado o desenho. E essa é uma das muitas técnicas que tem detalhadamente no Mangaka do Zero, então se você quiser estar aprimorando suas habilidades, dá uma olhada no link da descrição, tem muita informação e técnica que vai te ajudar muito. Corre que ele tá com preço promocional, então se eu fosse você eu não perderia essa oportunidade de estar aprendendo a desenhar de uma maneira mais fácil. Agora na parte da coloração, eu usei a caixinha Caras e Cores da Faber-Castell, ótimo tanto para desenhistas iniciantes quanto para quem já tem experiência no desenho. Ela vem com esse set de cores iniciais e 6 tons de pele, ajudando muito em vários tipos de desenho. Caso você queira adquirir uma também, eu deixei um link aqui na descrição para você estar adquirindo a sua. Vale muito a pena, principalmente pelos tons de pele que ajudam em vários estilos de desenho, não só no anime. Eu vou também passar alguns lápis que você pode estar substituindo para estar facilitando, pois o intuito desse vídeo é usar menos material para tornar o vídeo mais acessível para todo mundo. Começando a coloração nas áreas cinza claro, que são os dentes e os olhos, eu usei um lápis de escrever para chegar nessa tonalidade, pois a caixinha não tem um prata ou um cinza, então se você tiver essas duas cores você pode estar usando, mas o lápis de escrever é um ótimo substituto para essa cor. Na parte preta da lâmina da espada eu mesclei um pouco de preto e T4, e na parte cinza
cinza escuro desse cabo aí da espada, eu usei um pouco de preto e T5 para estar chegando num cinza mais escuro. Caso você tenha disponíveis algumas tonalidades de cinza, você pode estar usando nesse cabo, que vai ser muito útil, muito mais fácil para estar chegando na tonalidade ideal. Depois eu passei um lápis de escrever por toda a área do cabo e usei o lápis T3 para detalhar as sombras e fazer a pigmentação nessa cor. Na parte dourada eu trabalhei com lápis preto para a sombra e no restante eu passei marrom, laranja, amarelo e T5 para estar chegando nessa tonalidade. Caso você tenha algum ocre ou um marrom claro, vai ser muito útil também. Eu repeti esse processo de cores em algumas áreas, principalmente nas sombras, para estar chegando na tonalidade ideal. E diferente do desenho do Luffy, nesse desenho eu fiz a coloração antes da line art, o que é melhor, pois eu não precisei fazer a line art duas vezes, já que à medida que eu vou passando os lápis por cima vai estar borrando a line art. Para a pele do Zoro, eu demarquei aqui as áreas de sombras que eu fiz no esboço usando o lápis marrom. Em seguida eu passei um pouco de vermelho para alcançar uma coloração mais puxada para o bordô. Passei mais uma camada de marrom e em seguida uma camada de laranja por toda a pele, tanto nas áreas de luz quanto nas partes de sombra. Faça uma camada bem clara sem pressionar o lápis em momento algum. O único lápis que você pode estar usando com um pouco mais de pressão é o último lápis para selar a camada. Fora isso, não coloque pressão no lápis para trabalhar melhor com as camadas. Depois passei uma camada de T5 para finalizar a sombra e uma camada leve de T5 também em toda a área clara da pele do Zoro. Também usei um T3 para clarear um pouco mais e deixar a pintura mais homogênea. E eu vou estar deixando uma tabela na descrição com substitutos para essas cores T para facilitar você. Por exemplo, esse T3 aí é uma areia bem clarinha, então eu vou deixar essas informações para te ajudar na hora de colorir. Na hora da line art eu comecei com uma caneta Stabilo, mas a tinta não estava secando rápido, então eu usei uma caneta esferográfica normal que fixou melhor a tinta. Na coloração do cabelo eu trabalhei com 3 tons de verde presente na caixinha: o verde escuro, verde folha, que é um verde tom médio, e um verde claro. Eu usei um verde escuro demarcando toda a área de sombra e depois eu vim com verde folha para estar finalizando, e nas áreas claras eu passei um verde folha por tudo e vim com verde claro para finalizar, trabalhando a primeira camada bem de leve com repetições e a segunda camada com um pouco mais de pressão, e em seguida eu fiz a line art do Zoro e já comecei a trabalhar no fundo. Na minha referência o fundo estava bem simples, então optei por usar um vermelho e um preto na parte direita e um pouco de textura de madeira na parte esquerda, nada muito detalhado, para direcionar a atenção diretamente ao personagem e não causar muita poluição visual. Por último, e muito importante por sinal, eu fiz alguns retoques e correção na line art, adicionei alguns detalhes de luz e brilho com a caneta branca, passei uma leve camada de preto em algumas áreas de sombra para reforçar as sombras e dar mais profundidade do desenho. Ficou muito bom o simples fato de eu ter passado um pouco de preto nesse desenho e contornei ele de branco para dar mais destaque ainda. E tá aqui o resultado. Gostou do desenho? Ficou com alguma dúvida? Quer ver outro personagem? Deixe seu comentário aqui, eu quero muito saber a sua opinião, ela é muito importante para mim. Eu vou ficando por aqui e agora clica nesse vídeo aqui na tela para aprender mais coisas sobre desenho. Falou!